Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Miguel Rosa, eu que sou advogado tributário, especialista em gestão financeira e controladoria e também especialista em direito contratual. E hoje nós vamos falar exatamente por que o colapso financeiro hoje é inevitável e como você de fato pode aprender a enriquecer antes que ele chegue. Muitas pessoas vêm me perguntando sobre esse possível colapso financeiro devido ao estado de endividamento, não só do Brasil, mas de todos os países do mundo, aonde boa parte dos países não pagam a sua dívida, mas simplesmente rolam para frente, né? Dívida não se paga, ela se rola. E nesse caso eles vão emitindo crédito e mais crédito a partir do Banco Central, aumentando a inflação e, por seguinte, também o preço, né, dos alimentos e também de todos os outros bens consumíveis, duráveis ou não duráveis. E dessa forma as pessoas permanecem estáticas sem saber muito o que fazer, porque mais cedo ou mais tarde essa crise de dívida ela vai implodir e dessa forma, como já foi pré-visualizado por vários teóricos e intelectuais, essa crise da dívida vai gerar muito possivelmente uma onda deflacionária, aonde a emissão de cada vez mais crédito feita pelo Banco Central vai ser insuficiente para conseguir rolar cada vez mais dívida, tanto do ente público quanto do ente privado, porque hoje não só temos um ente público doente, como também milhares de empresas, inclusive multinacionais, que dependem desse crédito barato para continuar. São as empresas que nós chamamos de empresas zumbis. E nisso tudo, como é que o brasileiro médio, como cidadão médio de boa parte desses países, vai conseguir garantir a sua própria sobrevivência e também a conservação da sua herança ou até todo o suor que ele tem trabalhado para acumular durante o processo da sua vida. E é exatamente isso que nós vamos verificar hoje. Então, para começar, vocês primeiro precisam saber o que é M2, que nada mais é que o dinheiro que circula na economia. Nesse caso, nós temos vários componentes que podem ser embarcados dentro desse dinheiro circulante, como o dinheiro físico, as próprias contas correntes e poupança das pessoas e também das empresas, e os investimentos que são fáceis de sacar, ou seja, fáceis de liquidar. Então, todos esses títulos eles levam a uma emissão cada vez maior de crédito para garantir a liquidez de bens móveis e imóveis. O impacto generalizado do aumento do M2 seria exatamente a quantidade de dinheiro na praça, que seriam mais compras e ativos valorizados. Então, quanto mais crédito os Estados Unidos, a China, a União Europeia e o Brasil, como todos os outros países, emitem via Banco Central, mais os ativos tendem a se valorizar, mesmo que isso possa levar a uma sobrevalorização que esteja totalmente em desacordo com o valor real que você pode fazer com qualquer indicador de análise fundamentalista. Então, como é que funciona esse ciclo do dinheiro? Primeiro ocorre a injeção do capital dentro da própria economia a partir do Banco Central, oferecendo liquidez para os bancos. Estes são intermediários para a liquidez do governo via Tesouro Nacional e também para as empresas a partir de títulos de dívida, né, via debêntures ou se não até empréstimos diretos para microempresas e empresas de pequeno porte. Nesse caso, todo esse crédito acaba sendo despejado na maioria dos ativos, né, como ações, imóveis e o próprio Bitcoin, que hoje tem se mostrado uma verdadeira métrica relacionada ao próprio M2. E aí os próprios ricos, né, que vão ter o acesso ao crédito primeiro, vão aproveitar e vão simplesmente trocar essa moeda fraca que está sendo altamente desvalorizada por ativos reais como estes que eu acabei de citar. E a partir daí a crise chega porque o dinheiro pode acabar secando quando esse crédito terminar e tornar todo o ambiente uma verdadeira crise deflacionária. Então, no momento em que o dinheiro vai rolando, né, o crédito vai aparecendo, você tem uma inflação enorme e logo depois, quando ele seca, uma deflação. Sendo que no momento da deflação específica, de fato, há uma perda para quem segurou ativos financeiros, onde o valor encolhe, né? Então, dessa forma, boa parte das pessoas que possuem crédito barato, elas tendem a garantir compras continuadas de vários ativos quando os créditos estão abundantes e quando estão perto de secar, eles simplesmente vendem aquele ativo e voltam para dinheiro, esperando aquele ciclo reiniciar. É por isso que você vê, por exemplo, vários bilionários em momentos de alta franca, na verdade, permanecer totalmente líquidos em dólar, porque eles pensam que mais cedo ou mais tarde o ciclo de injeção de capital vai acabar, e aí entre
o final de um ciclo e o início de outro, eles aproveitam essa deflação nos preços desses ativos para comprar ainda mais. Foi o que aconteceu no Bitcoin nos últimos ciclos, no quarto ano do ciclo, né, que a gente chama do ano do bear market, como aconteceu em 2022. Para quem vendeu nos 65 mil dólares e recomprou no 15 mil dólares, isso daí foi um desconto absurdo. Então, para as pessoas que temem o tempo todo sobre a crise deflacionária, que isso vai destruir a economia e que todo mundo capitalista vai acabar de uma vez por todas, vocês precisam entender que esses ciclos são realmente naturais. As crises capitalistas, elas são inevitáveis e tudo faz parte de um grande processo. Então, o que você precisa fazer é ver aquela alta liquidez como uma oportunidade de enriquecimento para aumentar o seu patrimônio. Então, se você sabe reconhecer como o M2 funciona, ver o momento certo em que ele está em expansão e logo depois, quando ele vai decair, você vai entrar em um momento onde ele está expandindo, onde o crédito está entrando no mercado, se posicionar, ganhar dinheiro, vender quando for o momento necessário e logo depois ver essa crise deflacionária, né, momentânea, esperando um novo ciclo se reiniciar. É claro que o grande medo, ele paralisa a efetividade dessas estratégias que são totalmente consistentes para aquele que de fato quer liberdade, porque eles pensam, nossa, aqui vai cair 90% e depois vai cair mais 90%, ou seja, a crise deflacionária mundial, a crise das crises. Bom, de fato, mais cedo ou mais tarde isso pode realmente acontecer quando a China, Japão, Estados Unidos, União Europeia todos quebrarem de uma vez e ressurgir muito possivelmente um novo padrão monetário. Então existem alguns especialistas que pensam que o ouro vai retornar como padrão mundial quando essa grande crise deflacionária mundial chegar. Existem outros entusiastas, né, bitcoinheiros, que pensam que na verdade o Bitcoin vai ser um novo padrão mundial em um momento como esse de deflação total, mas no final não sabemos de nada e nem sequer sabemos a data correta em que essa grande crise deflacionária vai chegar. Mas o ponto é o seguinte: você não pode utilizar esse medo dessa grande crise deflacionária, que vai ser diferente como as outras que foram pequenas crises momentâneas de 4 em 4 anos, como uma desculpa para que você não aproveite esses momentos de crédito barato, porque deve ser esse momento em que você vai conseguir de fato enriquecer. Porque quem fica totalmente líquido em dólar, buscando essa possibilidade, são as pessoas que já enriqueceram, então eles já estão no topo da cadeia alimentar, muito diferente da maioria de nós. Então, o erro principal aqui é só ficar com dólar, ou seja, com título T-bill, ou se não, com título Selic, pensando na segurança que no final tudo vai ser autodestruído por intermédio de uma grande crise deflacionária. De fato, se você for milionário, um milionário experiente, guardar dólares faz sentido, porque você já tem um patamar de riqueza que muito possivelmente já é confortável para você, não só para essa geração, mas também para as futuras. Agora, você que é iniciante, que simplesmente nem chegou a ser milionário em dólar, por que raios você está evitando de aproveitar a oportunidade do crédito barato para multiplicar o seu patrimônio, ao invés de ficar protegendo aquilo que você nem tem ainda? Então, o que você precisa fazer é simples, apenas siga passos básicos. Acompanhe o M2 via TradingView, sempre invista com cuidado, principalmente em Bitcoin e ativos mais solidificados como o ouro. E quando for a hora, você sim pode vender, porque aquela liquidez é muito diferente de um milionário que não precisa dela, que pode guardar por bastante tempo, mas você não, você está buscando ter aqueles ciclos para comprar ativos que de fato podem ser consumidos por gerações, né? Você vai ter o título de propriedade. Terras e imóveis no Brasil talvez não seja uma boa ideia, né? Exatamente por causa da insegurança jurídica. Mas você poderia simplesmente buscar se estabelecer em outro país, por exemplo, a partir da teoria das bandeiras, utilizando essa liquidez que adveio da subida do Bitcoin. Mas se você acha que já está em um móvel bom o suficiente, então busque autossuficiência. Ou seja, você está em um local onde você pode gerar sua própria energia, onde você pode fazer o acúmulo da sua própria água, em que você consegue se defender de verdade, sem as leis injustas do Brasil, então você precisa refletir e comprar esses ativos reais que vão fazer diferença na sua vida. Inclusive investir em negócios essenciais. Porque, embora o capitalismo possa ter crises sistêmicas, existem algumas atividades econômicas que são imprescindíveis para a humanidade, seja com a produção de alimentos, com a logística dos mesmos, ou até com a negociação e comercialização de commodities.
Então, se você quiser abrir um negócio, seriam bons papéis de entrada a utilização dessas atividades econômicas para médio e longo prazo. Por fim, espere pela crise, se prepare, tenha sim o seu patrimônio seguro e preparado, ainda mais se você estiver fazendo autocustódia, mas isso não significa que você precise perder todas as oportunidades que estão em volta do crédito barato que são emitidos pelos bancos centrais. Então, no final, o que você precisa fazer é ver as crises como oportunidades, de você recomeçar cada vez melhor, mais forte, de comprar ativos úteis e reais com preços descontados. Você também tem que entender o ciclo para saber quando entrar e quando sair, e isso daí você consegue efetivamente aprender na minha mentoria de blindagem patrimonial, está aqui na descrição se você tiver interesse, e dessa forma você vai de fato estudar e agir da forma correta, acompanhando o mercado e utilizando as melhores estratégias com sabedoria. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. É isso aí, pessoal. Valeu pela sua visualização e até a próxima.